não deve ser confundida com a verdade. Estamos aqui na Bandeirantes, são 9h19 no Rio de Janeiro. A hora certa tem um oferecimento da Oceano Seguros. Não, gente, eu cismei com o Oceano Seguros. Rafael Zarvos vai puxar minha orelha. Ele hoje vai estar aqui falando com a gente também. A Hora Certa tem um oferecimento da Oceano Resíduos, aqui na cidade maravilhosa. A Oceano Resíduos é uma empresa com consciência sustentável, tá? E que faz a coleta seletiva no seu condomínio, na sua empresa. Você pode contar com a Oceano Resíduos daqui a pouquinho. Rafael Zarcos falando hoje sobre um assunto aprofundado aqui na Bandeirante. Vamos receber aqui o doutor Eduardo Ribeiro. Seja bem-vindo. O que você trouxe hoje para os nossos ouvintes da Bandeirantes? Bom dia, Gustavo. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu trouxe um tema, eu queria falar hoje sobre os elementos que caracterizam o contrato de emprego. Mas antes, ouvindo aí a fala do Dr. Bruno, eu quero pegar esse gancho para falar sobre o que ele disse, que direitos são adquiridos com o tempo, não caem do céu como chuva. Nossa, fala tremenda, super oportuna. Hoje a gente vive um período a gente vive um fenômeno social chamado de precarização das relações de trabalho. E as pessoas não falam muito, mas as normas do artigo 7º da Constituição, elas, na verdade, fazem parte de um feixe de direitos fundamentais. Podemos dizer que são direitos humanos, são direitos fundamentais de segunda geração. Mas isso na verdade, eu estou preparando para falar num dia específico em que eu vou falar somente sobre isso. Quero falar sobre aspectos históricos do direito do trabalho, para as pessoas entenderem o porquê de tantas proteções, né, nesse ramo do direito. Mas hoje eu vim falar de outra coisa. Eu vim falar de um tema super importante, tanto para quem trabalha, quanto para quem oferece trabalho, para que ele também não seja surpreendido com uma demanda na Justiça do Trabalho desnecessária. Eu vim falar sobre os elementos que caracterizam o contrato de emprego e fraudes que infelizmente acontecem, né, por parte de um empresariado que vê o trabalhador não como um ser humano, mas vê como custo, né, como meros custos. Né? Então, o que acontece? No direito do trabalho existe o princípio da primazia da realidade. O que é isso? O que acontece de fato se sobrepõe ao que está no papel, aquilo que foi formalizado. Então, eu vou ler aqui para vocês o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, que definem o que são empregador e empregado. Rapidinho, vamos lá. O artigo 2º diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E o artigo 3º, que depois a gente vai pegar item por item, diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Então, o que esse dispositivo diz? Ele estabelece 4 elementos que caracterizam um contrato de emprego. Um é a pessoalidade. O que é a pessoalidade? O trabalhador ele não tem o poder de se fazer substituir motu próprio, ou seja, por si próprio. Ele indicar alguém que vá o substituir em um determinado dia, em determinada situação. A não eventualidade, que significa que os serviços não são prestados num evento único. Por exemplo, vai haver um festival de comemoração do aniversário de determinada cidade. Vai acontecer um evento de 3 dias e alguém contrata uma outra pessoa para trabalhar ali por 3 dias. Não é esse caso. É no trabalho não eventual, quando não se trata de um evento específico. Onerosidade, ou seja, é mediante salário, é mediante pagamento, não é trabalho voluntário, né? E o quarto elemento, que é o elemento, digamos, mais importante, precisa ter os 4, mas esse é o mais profundo, que é a subordinação. É o trabalho subordinado. Significa o quê? Trabalhar sob a dependência de alguém, sob ordens de alguém, aos auspícios de alguém. E essa subordinação, ela aparece em alguns aspectos. No aspecto tecnológico, por exemplo. E aí a gente não fala só de tecnologia, de TI, não, que está na moda, não. É o empregador que tem, por exemplo, o balcão, o maquinário, a máquina, ou o próprio computador, enfim, tudo aquilo que é necessário para a atividade econômica. Pode aparecer no aspecto econômico-financeiro, né? Porque o trabalhador tem somente a força de trabalho para, entre aspas, vender
Eu digo entre aspas que o trabalho não é uma mercadoria propriamente dita, não é descartável, mas isso é um assunto para um outro dia. E também, até no aspecto social, isso também aparece. Então, são esses 4 elementos que caracterizam um contrato de emprego. Essas normas, como eu disse antes, essas normas são o que chamamos de normas de ordem pública. Qual é a consequência disso? A consequência é que ninguém pode afastar, não é uma opção. Deixar de observar essas normas não é uma opção. Isso é obrigatório para quem admite trabalho subordinado. Então, as obrigações previstas na CLT, como assinatura de carteira, 13º, férias, fundo de garantia, limitação de jornada, enfim, todo aquele feixe de direitos, e também a proteção previdenciária, que vem da assinatura da carteira e do nascimento de uma relação previdenciária que vem junto com a relação de emprego, são situações que não são afastáveis, não são opções. Então, com base nisso, o que acontece? Esses dispositivos, eles historicamente, eles buscam-se esvaziá-los, né? Esses dispositivos são alvos de esvaziamento. Parte de empresários e até de gente do poder público buscam esvaziar para reduzir custos, né? Infelizmente, isso ainda acontece. E o trabalhador tem aí a Justiça do Trabalho para se valer, para buscar a satisfação, a correção desses direitos que são sonegados. Então, eu posso afirmar que vários profissionais que não trabalham com carteira assinada, que trabalham sob outras formas de contratação, eles podem estar sendo lesados, podem estar tendo esses direitos sonegados. E eu vou dar alguns exemplos. Os profissionais de aplicativos, por exemplo. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem direito. Vamos analisar caso a caso. Se esses 4 elementos estiverem presentes, pode se caracterizar o contrato de emprego. Então, muitas vezes, esses empresários usam essas outras formas para maquiar, para dissimular uma relação de emprego sob um outro tipo de coisa. Há tempos atrás, veio uma moda de se contratar empregados através de cooperativas. Trabalhadores subordinados, com todos esses elementos que eu falei do artigo 3º da CLT, mas maquiados de cooperativa. A consequência é que eles não tinham carteira assinada, não tinham 13º, férias, enfim, todos aqueles direitos previstos na CLT eram sonegados. A Justiça do Trabalho quase que massivamente derrubou esses falsos vínculos de cooperativado para estabelecer vínculos de emprego. Nós mesmos tivemos experiência em vários processos dessa natureza. Então, assim, nessa realidade atual, podemos dizer que pessoas que trabalham, por exemplo, para aplicativos, podem estar tendo direitos lesionados. Certamente. De índole trabalhista. Outro exemplo, profissionais de salão de beleza. Não que seja errado contratar por parceria, porque é previsto em lei. Mas se esses 4 elementos existem e fizeram um contrato de parceria, mas esse contrato é falso, aplicando-se o princípio da primazia da realidade, esse contrato de parceria pode ser afastado e o juiz declarar a existência de uma relação de emprego. E, pasmem, até advogados são contratados, muitos são contratados como parceiros, como associados, usando-se o artigo 39 do Estatuto da OAB, para maquiar uma verdadeira relação de emprego. Infelizmente, isso é um fenômeno da precarização das relações de trabalho, e nos últimos anos tem sido pior, e eu não estou aqui falando de política, eu estou falando tecnicamente, no sentido técnico, como profissional do direito. Isso é um fenômeno mundial também, não é só no Brasil, tá? Isso tem acontecido no mundo afora. Doutor, esse é um assunto muito extenso que você está convidadíssimo para elaborar melhor na nossa live específica do tema que nós vamos fazer daqui, sem ser essa quinta, a outra. Já está convidado. Na quinta-feira, 19h30. Muito obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado. O convite está aceito. Se você tem redes sociais onde você desenvolve melhor esse tema, que aqui o nosso tempo é curto. Tem sim, estamos somos Eduardo Ribeiro Advogados, estamos no Instagram e no Facebook, basta digitar
Eduardo Ribeiro Advogados, com Szinho no final, que é no plural, trabalhamos eu e a doutora Rose. No Facebook, no Instagram, temos nosso e-mail, eduardoribeiroadvogados@outlook.com. Pode sugerir temas também, é super interessante. E já vou deixar registrado, eu quero falar aqui sobre aspectos históricos da relação de trabalho e sobre esse fenômeno de precarização das relações de trabalho. É muito importante saber por que o direito do trabalho tem várias proteções aos trabalhadores, entende? Muita gente deu as suas vidas, derramou sangue para que hoje existam proteções trabalhistas e proteções no campo dos direitos humanos, entende? Aqui a questão não é meramente econômica, ela é de proteção do ser humano, é a dignidade da pessoa humana, do ser humano trabalhador. Vou falar sobre isso também um outro dia, e ficam aí todos convidados a acessar, e estaremos prontos para ajudar. Um grande abraço para você, até a próxima. Um abraço a todos.